Olá, sou o Dr. Rondó. Hoje eu quero comentar com vocês sobre uma paciente que há um certo tempo veio me procurar e ela tinha acne, tinha uma pele bem assim opaca, sem viço e apresentava lesões, vermelhidões, tanto no rosto quanto nas costas, e já tinha procurado diversos tratamentos. E o que estava acontecendo? Era muito antibiótico, ciclos de antibiótico ou eventualmente corticoide para melhorar essas vermelhidões de pele. Havia um período de melhora e o processo retornava. Paralelo a isso, começou a apresentar uma série de infecções de trato urinário, cistite, ou mesmo alguma infecção um pouco mais alta a nível renal, e isso sempre tendo também que entrar com medicação, com antibiótico. E o aparecimento de fungos, muita candidíase, e vivia também no ginecologista para tratar essa parte. Ela já estava conformada, já fazia meses, para não dizer anos, que ela já vinha se arrastando nesse tipo de processo. E essa paciente é nova, é uma garota. O que a motivou de começar a enxergar o processo de um outro ângulo? Ela viu o tratamento na mãe dela, que em pouco mais de um mês, a pele da mãe havia melhorado demais, uma mudança com viço, com brilho, com uma forma radiante, e chamou a atenção. E a própria mãe, as duas conversando, a mãe sugeriu à filha que viesse para fazer uma investigação dessa parte que eventualmente podia ser útil. Bom, quando a paciente conversou comigo, ela me relatou que já tomava diversos remédios, estava tomando antidepressivo, está tomando uma série de antibióticos, como eu falei, corticoides alternando, e antifúngicos, e ela vivia com essas infecções, esses comprometimentos que eram cíclicos, e ela já estava acostumada com isso. Ela já se conformava com essa situação, entendendo que seria sempre assim, que não haveria outra solução. Então, o que aconteceu? Quando eu lhe expliquei toda a situação, a correlação que existe entre pele e ecologia intestinal, ela ficou muito surpresa. E aí nós começamos um tratamento de quê? De melhora de ecologia intestinal. Por quê? A ecologia intestinal, então os fungos, bactérias, que tem que ter um equilíbrio, se isso está desequilibrado, e o desequilíbrio é por erro alimentar, muito alimento refinado, industrializado, excesso de água clorada, antibiótico, hormônios, alimento transgênico, tá? Porque isso também altera toda a ecologia, não só da planta, altera a ecologia do animal que ingere esse elemento transgênico, e nós, na sequência, comemos animais que se alimentam com rações que são transgênicas, vamos estar apresentando alteração de ecologia intestinal. Ou, eventualmente, comemos os vegetais diretamente, que também de origem transgênica, e isso também causa um desequilíbrio na nossa ecologia intestinal. Outro ponto é que os animais confinados, especialmente frango, muito peixe hoje de cativeiro. O gado é menor, porque 96% do gado no Brasil é a pasto, mas não é o que acontece fora. Nessa situação, esses animais usam muito antibiótico. O antibiótico que eu digo em pequenas dosagens. Muito que eu digo é constantemente durante o ciclo de confinamento, porque isso faz com que o animal cresça, não tenha doença durante esse período. E nós acabamos ingerindo também esses antibióticos que vão causar uma resistência a antibióticos por determinadas bactérias que vão se tornando resistentes no futuro, e tudo isso vai alterando toda a sua ecologia intestinal. Então você perde viço, beleza. No momento que nós corrigimos essa ecologia intestinal, obviamente você vai ter o reflexo na pele. A pele passa a ter exuberância, viço, fica radiante, isso faz um benefício excepcional. E além do que,
está indiretamente aumentando a imunidade. Por quê? Porque todos os receptores imunológicos, todos não, 85% dos receptores imunológicos estão no intestino. Então, se está numa situação que a pessoa é constipada, a pessoa tem todos esses comprometimentos de pele, ela certamente está com muita toxina no intestino. Então, no momento que se corrige esse problema, a pele vai agradecer e vai manifestar uma outra beleza. E nesse processo, o que é interessante é que melhora a parte imunológica, começam a sumir essas infecções de repetição e, melhor que isso, a pessoa passa a ter energia, disposição e acerta também a parte emocional. Porque 90% da tua serotonina é produzida no intestino. Se você está com o intestino intoxicado, também não produz. Então, quando eu expliquei tudo isso à paciente, ela falou: nossa, doutor Rondó, eu estava tão conformada já, e cada vez que eu olhava as medicações que eu tomava, eu comparava com as medicações do meu avô e eu via que eu estava tomando muitos remédios iguais aos dele. E eu tomava até mais que ele. E, na verdade, conforme a gente começa a enxergar a necessidade de tratar a essência, a origem dos problemas, a nossa possibilidade de ajustar as consequências fica muito mais fácil, muito mais possível. E isso é algo que eu quero que você tenha em mente. Esse é um ponto. Outro, não fique com essa mania de ficar lavando o rosto, tomando banho, tirando o manto lipídico da pele. Nós temos mania de limpeza. Nós temos que ter mais contato com a poluição, com a sujeira, com a agressão que a gente vive no dia a dia, porque na época das cavernas, óbvio, não tinha poluição, mas a pessoa tinha muito contato com poeira e etc. E não ficava lavando o rosto toda hora. Porque se você tira o manto lipídico, que é uma gordura que protege a pele, você passa a também acelerar o processo de envelhecimento e desgaste da pele. Então é importante você ter isso em mente. Existem também suplementos probióticos e prebióticos que ajudam muito na ecologia intestinal, e isso melhora muito. Depois dessa correção de todo esse trato intestinal, acertar essa desbiose intestinal, nós vamos ter uma melhora importante também na pele. E olha, existem também tratamentos tópicos com o uso de probióticos. Isso também é muito interessante e eu acho muito oportuno o uso, por exemplo, que eu indico muito para minhas pacientes, são máscaras usando iogurte, com mel, com um pouquinho de limão, ou seja, tem toda uma composição que isso ajuda muito, alivia a pele, e ele contém, esse iogurte contém cepas probióticas que têm o efeito que nós precisamos. Se você quiser saber mais sobre isso, entra no meu site, drrondó.com, e você vai encontrar essa receita, vai encontrar muito mais sobre esse assunto. E se você gostou desse vídeo, clique aqui. Se você quiser receber novos vídeos, clique aqui. Eu deixo um abraço e super saúde.